A história começa com uma garota chamada Shu Zitan, dizendo por que demorou tanto para buscá-lo. E o nome do garoto é Kinni, que ela fala que porque está parado que nem um estúpido, e por que não dirige. Você está na família Shu por mais de um ano e ainda não encontrou um trabalho, dizendo que por favor o escute. Quando vier buscá-lo, fique longe da escola e não deixe seus amigos o verem. E não suporta nem um pouco tê-lo como cunhado. Realmente não sabe o que a sua irmã pensa. Suas mãos tremem de raiva e mesmo assim se encerra mais um dia. Na casa da família Shu, a pessoa que não conhecemos ainda diz que efetivamente Ming-Hao é uma garota bastante talentosa. A tia não entendeu mal então. Ele diz também que se não tivesse ido ao estrangeiro para estudar, talvez estaria com alguém como a King Yin, perguntando-se como está e por que não a viu ainda. Mas ela fala que está na empresa e já deve estar voltando. O que é com o cachorro de King Yin? Ouvi dizer que ele só fica em casa porque não pode falar, é verdade? Quero conhecer o cara que impressionou o coração de King Yin. Está falando do tonto do Kinni. Acabou de voltar com o Zitan. Não sabe o que ele faz o dia todo, mas acha que a King Yin vai pedir divórcio. O chamando para ver o convidado aqui embaixo. King Yin, você está surdo? Não ouviu minha mãe te chamando? Você acha mesmo que essa é a sua casa? O mesmo está concentrando suas forças. Mas ela viu e ficou realmente envergonhada. Aquela força estranha emana do seu corpo que ninguém sabe o que exatamente é. E ele fala que 10 anos se passaram e finalmente está completo. Um poder estranho nas suas mãos. Fazem 10 anos que ele não fala. Ele perdeu essa sensação há muito tempo. Dizendo para sair daí logo desse quarto. Quantas vezes será que gritar? Kinni, por acaso você é surdo? O mesmo desce as escadas e olha o rapaz encarando. E disse que esse é o tal do Kinni. Olá, eu sou Liu Ming-Hao. Ouvi dizer que é um idiota e que ainda confia em King Yin para te sustentar. Que desperdício. Haha, não ache que eu não sei o que está pensando, moleque. Você se uniu à família Shu por causa das propriedades da família. Você não é digno dela. Eu te dou 100 mil anos agora e você vai embora imediatamente. Ao mesmo tempo, Kinni aperta sua mão muito forte, dizendo que, é verdade, meu nome é Kinni mesmo. Todos ficam impressionados pelo que aconteceu. Ele falou pela primeira vez, depois de muito tempo. Ora, então você pode falar? Não fique falando e se fingindo de burro, você é um mentiroso. Não fica com vergonha de enganar a King Yin por tantos anos assim? King Li, solte ele. Ao mesmo tempo o telefone da garota toca. E ela descobre a notícia que a polícia vai prender a sua irmã. Aconteceu alguma coisa na empresa e sua irmã vai ser detida pela polícia. O mesmo olha de lado e ela pergunta: Ué, para onde você vai? Fique em casa e faça o trabalho doméstico. Você não pode sair sem a minha permissão. Tia, o que aconteceu com a King Yin? Me parece que algo anda mal com a companhia de King Yin. A polícia cercou a empresa e disseram que iriam levá-la. Não se preocupe, minha família tem alguns contatos em Yangsheng. Vamos ver a situação primeiro. Ok, Ming-Hao parece estar realmente preocupada. Lá na companhia Sky Eagle, uma garota fala que está dizendo que ela vai ser presa hoje. Então me pagará 1 milhão por danos. A mesma? Então essa é a garota King Yin. 1 milhão? Você tem uma boca grande. Senhorita King Yin disse que muitas pessoas também usam esse mesmo cosmético, mas só você apareceu com essas sequelas. Obviamente a causa não é os cosméticos. E também conheço o diretor-geral da polícia. Diretor-geral da polícia? Deixe-me te dizer, garoto. Meu nome é Liu Wan. E o prefeito de Yangsheng, Liu Zheng, é meu primo. Mas o quê? O prefeito de Yangsheng? Não é mais o alto cargo da nossa cidade? Falando nisso, não tem nada a ver comigo. E a senhorita Li Yuan é uma consumidora, então a empresa deve arcar com a responsabilidade. O mesmo se mostra com tanto medo. Mas aparece em Kinni, dizendo que se pode dar apenas 10 minutos. E dizendo que se curar as pústulas do seu rosto em 10 minutos, pode deixar passar esse assunto? A sua esposa fica impressionada pelo fato de poder falar.
Você é realmente uma vergonha para a família Shu. Se atreve a dizer tais mentiras quando você é apenas um mendigo? King Lee, o que você vai fazer? Eu estou muito cansada, não me cause problemas. Mas ele fala para não se preocupar. Não é o mesmo de antes e tem um dever de cumprir como marido. Tá se achando porque pode falar? Um merda. Continua sendo um merda. Ainda acha que pode agir assim na frente de King Yin? Ele não era mudo? Um cara que vive às custas da esposa é um sem vergonha. E ainda diz que pode curar as feridas. Que ridículo. Por que a família Shu aceitou esse cara? Muitas pessoas não confiam nem um pouco nele. Mas ele fala que tem uma forma de curar as pústulas no rosto dessa dama. E por que eu deveria acreditar? Se eu não puder te curar, estou disposto a suportar todas as consequências e farei o que você quiser. Ok, tente me curar. Se não conseguir, não me culpe por ser tão impiedosa. Kimi, o que está fazendo? Me causando problemas logo que começa a falar? As pústulas no rosto dela. Na verdade é um problema interno. Se for conveniente, por favor me ajude a preparar algumas ervas medicinais chinesas. E isso pode funcionar? Poderia funcionar. Kinin, eu quero ver como isso terminará. Você só causa problemas aqui em King. Não se pode confiar em você. Aqui está o que você queria. Deixa eu falar uma coisa. Se algo sair mal, a família Shu não será responsável. A família Shu não me ajuda com esses assuntos. É claro que eu já sei disso. Mas agora eu já não sou aquele Kinin idiota que não podia falar e que só podia confiar na compaixão da família Shu. Preparando a receita, ele se sente bastante confiante e fala que está feito, senhora. Pode experimentar em seu rosto. A mesma fica com um rosto meio repugnante, dizendo que é horrível. Todos riem disso. Mas ele fala, garoto, é melhor que não esteja mentindo, ou você vai se dar muito mal. Tem certeza absoluta que é eficaz. A mesma sai em pranto chorando ao banheiro para se lavar, enquanto todos o chamam de miserável. E a sua esposa disse se isso realmente é útil. Mas realmente foi útil. E isso foi um milagre. Ela fala, como fez isso? Como isso é possível? Meu Deus, ela se curou. E esse desgraçado realmente pode curar doenças? O que está acontecendo? Como conseguiu curá-la? Foi graças à farmacologia que aprendi na escola na época. E ela pergunta se ele pode curar outras doenças. Não pode responder agora com precisão, mas precisaria ver o paciente antes. A doença do seu tio é complicada. Se puder curá-lo, te darei 500 mil de yuanes. O quê? Certo, eu prometo. Está maluco? Não vá. Você não é médico. Esse tipo de coisa é totalmente diferente de tratar pústulas. Não se preocupe, eu dou conta. Quem você se acha que é? Se a família Shu for acusada de algo, eu nunca vou te perdoar. Kini, o mesmo sai de costas e disse que se algo der errado, eu mesmo resolverei. Não irei causar problemas à família Shu. À noite, no hospital de Jiangsheng, o prefeito de Jiangsheng, Liu Zheng, pergunta ao doutor se realmente não há maneiras. Ele responde que o grau de deterioração superou por completo nossas expectativas. Nesse caso, o risco de uma cirurgia é grande demais. A mesma chega com Qinglin, dizendo a Zheng como o tio foi parar na UTI. Bem, esta manhã as condições do meu pai se deterioraram repetidamente e o Dr. Michael agora está na sala para aliviá-lo. A mesma fica impressionada e disse que Zheng, este é o doutor em medicina chinesa que conheci hoje. Ele é magnífico e pode curar a doença do tio. É um médico? Sim. Você parece ter um pouco mais de 20 anos para isso. Pode me mostrar sua licença de médico? Desculpe, eu não tenho licença. Irmã, está brincando comigo. Nunca deixarei esse tipo de pessoa colocar as mãos em meu pai. Desculpe, Sr. Kim. Você deveria ir. Mas a enfermeira disse que os sinais do paciente estão muito fracos. Precisa de uma reanimação de imediato. Todos ficam impressionados com aquilo. E realmente, ao chegar na sala, o estado dele é muito mais delicado do que se pensava. Me desculpe, fizemos o nosso melhor. Zheng, vamos deixar ele dar uma olhada na situação do tio. Talvez ele possa curar. Não se meta. O Dr. Michael é o melhor médico de Jiangsheng. Ele disse que não há forma como eu poderia deixar um garoto que nem sequer tem uma licença de médico se meter nesse assunto.
O ancião ainda pode se salvar. Mas se você ficar perdendo tempo, será tarde demais. Saia daqui, moleque. Prefeito Liu, tem coragem de apostar comigo? Apostar. E o que pode me dar? Se eu salvar o ancião, me peça desculpas. Se eu não puder salvá-lo, pode me tratar como mentiroso e me humilhar. Quem é você, moleque? Saia daqui, já disse. Já chega, Sr. Qin. Pode ir. Bem, eu vou embora, mas posso garantir que irão se arrepender. Tinha que vir fazer papel de ridículo. Está feliz agora? A sua esposa disse que vamos para casa logo. Não se envergonhe mais ainda aqui. Os sinais vitais do seu pai. Por que ele está se debatendo tanto? O médico disse à enfermeira para pegar rapidamente o marca-passo. Enquanto os batimentos estão diminuindo, ele disse que não pode fazer mais nada. O quê? Mas ele estava bem agora, por que de repente? Meus pêsames. Pai, esse filho não foi fiel e não teve o tempo de pagar tudo o que fez por mim. Saindo desesperado, até que a porta se abre, e o Qin aparece dizendo, saiam do caminho, vou salvar o paciente. Você, há 10 anos atrás, houve um imortal que me ensinou uma série de exercícios e habilidades médicas. Puxando o lençol, ele disse, eu estava errado, parece que o jovem tem um pouco de habilidade. Apesar que me impediu de falar durante 10 anos. Se hoje eu posso usar para salvar alguém, eu salvarei. Usando meio que acupuntura no paciente. O que são 10 míseros anos de sofrimento. Pegando a agulha e colocando no ponto vital do paciente. O mesmo que volta agora a respirar. Qin disse que por sorte chegou a tempo. Como pode ser isso? Pai, finalmente acordou e ele está respirando ainda. Tio, está acordado? Eu fiquei assustada. Me perdoe. Fazer com que fique preocupada com esse velho. Qin vira as costas e o prefeito se ajoelha perante ele e disse para o perdoá-lo por ter sido grosseiro e estava totalmente cego. Tratou de uma forma cruel, mas ainda você se propôs a vir aqui. Prefeito Liu, eu te dei minha palavra que podia salvá-lo. Por favor, não se preocupe, as condições do ancião basicamente se estabilizaram. Ele vai se curar e em breve estará bem. Sr. Qin, desculpe o ocorrido de hoje. Por favor, me diga a sua conta para que eu transfira os 500 mil. Não se preocupe, te mandarei a conta mais tarde. Ora, incrível, Dr. Qin. Mesmo que vê a sua mulher falar que é uma coincidência o que aconteceu hoje, então não faça algo tão imprudente assim novamente. O quão grande é a impressão ruim que você tem de mim no seu coração, hein? Enquanto isso, o arrogante do Ming Hao está com muita raiva. Eles se dirigem à casa da família Shu. A sua mãe disse que as coisas se complicaram ainda mais. Estava muito preocupada com ela. Ela fala que está tudo bem. Isso já é passado. Por que está parado aí, seu estúpido? Saia da minha vista imediatamente. Ok. Mãe, estou cansada. Eu vou para o meu quarto descansar. Ele disse que já terminou a tarefa de casa para sua esposa, enquanto a vê no seu quarto, pensando se ela está praticando yoga. Disse que Zidan a viu concentrando alguma coisa no quarto, sem camisa. O que você estava fazendo? Ele disse que depois que buscou ela pela manhã, esqueceu de trancar a porta quando foi mudar de roupa no quarto. Ela empurrou a porta e me viu. Realmente isso é verdade? E por que eu mentiria? Certo, entendo o temperamento de Zidan e não se atreva a assustá-la. E também não volte a fazer isso no futuro. Você tem sorte de estar a salvo hoje. Entendo. E outra coisa, ainda haverá uma ceia familiar. Você irá comigo. Ceia familiar? Ok. Dizendo está muito exausto, mas hoje agradece pelo que fez. No dia seguinte, os preparativos começaram. Já chegaram. Vem aqui. Essa é a nossa primeira reunião da família Shu este ano. A velha bruxa, com esse vestido elegante, ela deveria voltar à sua forma de demônio. King Ying, quando vai engravidar? Essa pessoa é a irmã mais velha de Shu Qingxing. Tia, ainda não estamos prontos, não há tanta pressa. Faça logo enquanto é jovem, ainda os seus pais terão menos preocupação. Obrigada, tia, por me lembrar. Felizmente a nossa família Sheng Ying não deu preocupações, diferente de algumas pessoas que deixaram que sua esposa o sustentasse, né? Mas ele disse que sua sogra o elogia demais e que isso está certo. Irmã, seu genro é uma grande pessoa.
Ora, tem muita razão. Ming Cheng é dono de vários negócios importantes, diferentes de algumas pessoas, né? É lamentavelmente que tenhamos sortes tão diferentes. A mesma dá uma indireta para o homem que o presenteia. Para comemorar a primeira reunião, preparou um presente para aceitá-lo, por favor. Olha só, por que é tão educado? Você é interessante, Cheng Ming. Ao olhar, ele vê uma tigela de Qinhua. Isso mesmo. Sei que o tio gosta de porcelanas, então pedi a alguém que conseguisse essa tigela de Qinhua, a qual comprei por 300.000 yuans. Eu te entrego, espero que goste. Uma tigela de porcelana da dinastia Yuan? 300.000? Ora, essa coisa é muito cara. Meu Deus, que impressionante. Mas o Qin fala que essa tigela está um pouco estranha. Vamos ver. Um espírito maligno tão forte. Tema que essa imitação não tenha sido feita de forma normal para ser colocada em uma tumba alimentada com Yin Qin. Essa tigela não é só uma falsificação, também é uma maldição. O cunhado deve ter preparado algum presente também. Podemos saber o que é? Oh, desculpe, esqueci que é uma pessoa miserável que não tem dinheiro e depende de sua esposa para te sustentar. Hoje eu fui promovido a chefe da seção da empresa. Nosso departamento ainda precisa de alguém para recolher o lixo, embora o salário não seja muito. Pelo menos pode ganhar 1.000 yuans por mês. Quer trabalhar? Vou abrir a porta de trás para você. Já chega. Cunhado, obrigado pela sua preocupação. Kimi é um membro da nossa família e aconteça o que acontecer, e também não é a sua vez de ficar falando aqui, não é? Ok, mas alguém que não pode comprar um presente acha que não é digno de estar ao seu lado, certo? Cheguei atrasado hoje, por isso eu não trouxe um presente mais. Ora, você está falando? Esqueça. Mesmo que traga um presente não será nada digno, mesmo que possa falar, já é um desperdício. Qualquer presente que eu der será muito mais prático que o presente falso do seu cunhado. Kini, o que quer dizer? Essa tigela me custou 300.000 yuans. Pirralho, é um preço que você nunca poderá pagar nem se reencarnasse. Por isso está dizendo que é falso. Não importa quanto gastou com isso, isso realmente é uma falsificação. Você é um merda, um desgraçado. Por que está dizendo que é falso? Ele percebeu. Não é possível. Aquele homem me garantiu que ninguém poderia perceber. Certo, eu posso te mostrar então. Kini, cale a boca. Chung Jing, o garoto Kini de sua família é muito disciplinado. Está ofendendo Cheng Wang e ainda por cima se atreve a falar um monte de mentiras. Kini, não seja tão grosseiro. Cheng Wang também é nosso cunhado. A antiguidade que meu cunhado deu de presente realmente é uma falsificação medíocre. Mesmo se for uma falsificação, o cunhado pensou que era autêntico e foi enganado. E hoje, a ceia é de minha família Chu. Pare de cena. Bom dia. Uma falsificação? Que tipo de falsificação é? Poderia me mostrar? Ora, o prefeito apareceu, dizendo que o mesmo fica impressionado. O prefeito Liu está aqui? Desculpe, eu não sabia que o senhor viria para ver o novo chefe da seção. Permita-me lhe apresentar. Esse é o prefeito de Liu de Yangsheng. Que coincidência, não esperava vê-lo aqui. Obrigada pelo que fez ontem. Não foi nada, não se preocupe. Prefeito Liu, Kini é só um lixo. Não está falando com a pessoa errada? Lixo? E quem é você por algum acaso? Sou apenas o Cheng Ming. Acabei de assumir o cargo como chefe da nova seção. Senhor Qin, esse Cheng Ming está te causando problemas, hein? Não se preocupe. Ele é meu cunhado. Estávamos discutindo se essa antiguidade é uma falsificação. A antiguidade? Esta não é a grande tigela de Qinghua? Alguém é um expert de autenticar antiguidades. Dê uma olhada. Eu já não faço avaliações há muitos anos. Mas Qinghua ainda é minha especialidade. Olhando a cor, parece um produto genuíno da dinastia Yuan. Estou certo que deve ter custado muito dinheiro, mas parece que o irmão King Nin está errado. Que idiota. Também acha que isso é genuíno? Está me questionando? Então acha que é falsa? Eu acho.
Finalmente perceberam porque o prefeito Liu gosta de você, garoto. Sim, realmente é uma falsificação perfeita. Essa tigela de Qingyuan da dinastia Yuan parece real, mas dando uma olhada mais de perto existem rastros de esmalte. Embora a representação seja sofisticada, ela carece de um ritmo de encantos e é uma imitação perfeita. E essa falsificação parece que foi guardada em uma tumba junto com um cadáver por muito tempo. E está amaldiçoada. Limpe as mãos. Você, Sheng Wang, como pode fazer esse tipo de coisas? Mas eu não sabia. Qin Li, estou correto? Na verdade, você pode perceber uma imitação perfeita dessa antiguidade? Significa que tem bons olhos. Quando nos veremos novamente, o mesmo disse que, é claro, o Sr. Qin é um grande homem. Para ser honesto, estava planejando visitá-lo para conhecermos. Então, acompanhe para conversarmos. Ele disse aos sogros para comerem sem ele. Irá acompanhar o prefeito Liu e voltará depois. Rei, Han Ying, seu genro tem uma relação tão boa com o prefeito, parece que ele é bem melhor que Sheng Wen. Porque não queríamos mencionar isso, mas porque temíamos que isso poderia nos fazer perder a boa relação entre as duas empresas. Quem diria que o prefeito Liu entraria pela porta? Prefeito Liu, me diga se precisa de algo. Para ser honesto, meu pai, que foi curado pelo Sr. Qin antes, começou a adoecer de novo depois de voltar a casa recentemente. E ele disse também que nos últimos meses, a sua esposa, seu filho e inclusive seu corpo começaram a se sentir mal. Mas quando foram ao hospital realizar vários exames, não encontraram nada. Faz 2 meses? Ele pede para que pegue o seu pulso. É claro, eu sabia. Como estou, Sr. Qin? Prefeito Liu, eu tenho a plena certeza do que está acontecendo. Quando terminar nossa ceia familiar, irei visitá-lo e resolverei esse problema por vocês. Muito obrigado, isso é ótimo. Te esperarei em casa, Sr. Qin. O mesmo, ao final do jantar, disse: Qin Li, seu moleque, hoje você deu alegria a seu sogro. Mas pode ir na frente. Qin disse para ir na frente e voltará depois. Ele abre seu GPS e vai andando definitivamente para a casa do prefeito Liu, se deparando com Miguel atrevido, dizendo que voltamos a nos encontrar, dessa vez te mandarei para o inferno. Enquanto no GPS fala que ele precisa caminhar reto por apenas 50 metros. King Lin, seu lixo. Hoje, se você cortar as suas mãos, eu deixo você ir. Ah, não. É você, Liu Miguel. Você é mesmo persistente, hein? Não se preocupe, se não quer fazer, eu vou te ajudar. Irmãos, vou dar 50 mil por cada mão dele, e assim todos vão em sua direção, prontos para atacá-la. O mesmo cresce o seu poder, e luta bravamente com todos, golpeando um a um. E disse que se ele trouxe homens o suficiente para isso? O que está acontecendo? Ele é um lixo idiota, por que de repente ficou tão forte? Você vem aqui. Não! Não chegue perto de mim. Ele vai embora fugindo, igual um covarde. Certo, a casa do prefeito Liu deve ser nessa direção. Preciso caminhar logo. Aqui está. Chegando e tocando a campainha, o prefeito abre a porta e diz que esperou por todo esse tempo. Esta é a sua casa. E ele disse que a situação é mais grave do que pensava. Andando, o prefeito diz ao seu filho se a sua esposa anda doente novamente. Mas ele disse que está flutuando e está sentindo energia ruim. Sr. Qin, por favor, salve-o. Não se preocupe, eu vou salvá-lo. A mesma energia maligna disse para não tocá-lo, para sair de fora da sua casa agora. Mas ele emite o contra-ataque contra o espírito maligno. Ainda não terminou. O mesmo cai e ele disse que agora o que tem que fazer é expulsá-lo e purificá-lo. Liu Sheng, que lixo você arrumou? Se algo acontecer com Shao Jin, eu quero que você pague com a sua vida. Cala a boca. Parece que também estamos sendo infectados. Temos que agir rápido. O mesmo usa suas agulhas de acupuntura no garoto. O espírito maligno que estava dentro dele começa a sair. Começa a se expandir cada vez mais. E, pelo visto, ele conseguiu. O garoto começa a recobrar a sua consciência. E ele fala para não se preocupar. Ele está bem agora.
temos que encontrar a fonte desse espírito maligno. O quê? Espírito maligno? Isso não é coisa de filmes? Aconteceu algo de ruim na sua família ultimamente ou recebeu algum presente? Realmente não aconteceu nada de ruim ultimamente, porém receberam um par de leões de pedra. São os que estão na porta. O mesmo vai verificar e disse que realmente encontrou. Essa é a fonte de toda a sua doença. Essa pedra esquisita pequena? Todos os dias em que entravam e saíam pela porta, estavam em contato com essa pedra que está unindo uma fonte de espírito maligno. Então adoeceram por estar na influência do espírito. A pessoa é contaminada se permanecer muito tempo próximo a esse espírito. E assim, o jovem Kim dissolve a maldição, dizendo que está completamente resolvido. A esposa do prefeito agradece a ele por salvá-lo hoje. Pede desculpas também pelo seu comportamento agressivo. Mas ele disse sem problemas. Fica feliz que o garoto esteja bem pelo menos. Sr. Kim, obrigado por hoje. Pedirei ao motorista que te leve para casa. Mas antes disso quero te perguntar se você deseja abrir uma clínica. O quê? Abrir uma clínica? Nunca pensei nisso. Dessa vez você salvou a vida de minha família. Que tal se eu inaugurar uma clínica para o Sr. Kim como um modo de agradecimento? E ele ficou realmente agradecido. Se abrir uma clínica pode ajudar mais pessoas, então não tem nada a se perder. Se encontrar com seus pais no futuro, eles também ficarão felizes por ele. Enquanto tem esses pensamentos no carro, do nada ele pede para que pare isso. Ora, chegou até em casa. E a sua esposa está esperando, dizendo por que está aqui tão tarde. Nossa, garoto, você tem até um bom gosto, olha só essa senhorita. Do nada aparece outra pessoa dizendo desculpas, se fez esperar muito. Ying. Acabou que ela está apenas encontrando uma amiga e pensou demais. Até que houve uma revelação, o que deixou-o bastante abismado com isso. Mas o que está acontecendo aqui? Eu fui traído por uma mulher? O jovem Kim está muito impressionado com o que acabou de ver. A garota misteriosa entra no bar com a esposa do Kim, pedindo uma garrafa de vinho, a melhor de todas. Ela disse que tem estado muito ocupada recentemente e também encontrou alguns problemas no trabalho. Mas ela disse que o trabalho nunca irá terminar. Mas não vamos pensar em coisas desagradáveis essa noite. Vamos nos divertir, até sairmos embriagadas, desejando saúde umas às outras. Mas ela disse que, claro, ela o conhece. E se não fosse o que fez para evitar o seu casamento, se você não tivesse feito, não teria tanta pressão. Ela disse que realmente causou problemas, oferecendo outro copo. Mas parece que há más intenções no seu olhar. A deixando embriagada, ela começa a levá-la às escadas, entregando ao jovem Mihal, dizendo para não se culpar. O mesmo tranca a porta e disse: já que você não quer se divorciar desse lixo, eu posso evitar isso. Ao tentar fazer uma gravação sem o consentimento dela, alguém bate à porta e ele se pergunta quem é. Serviço de quarto. A senhorita pegou o dinheiro, mas realizou um bom trabalho. Ora, surpresa! Kim, o que está fazendo aqui? Como chegou até aqui? Kini, não me interprete mal, eu vim King bêbada e trouxe ela para até tomar um chute com todo o seu ódio. O mesmo chega aos seus ouvidos e diz: se ele realmente quer morrer. Pedindo perdão, ele diz que vai embora daqui imediatamente e nunca mais vai aparecer. Perdão, não me atreverei mais, mestre Kim. Seu golpe já me fez refletir muito. Certo, então vá e não volte a aparecer. O mesmo agradece, mas é trapaceiro, como sempre. Puxa uma faca de suas mãos e tenta atacá-la. Mas ele fala: te perdoei as 2 primeiras vezes, mas não esperava que fosse tão teimoso. Depois de repetidas advertências, então não me culpe. Tome isso. Usando a sua agulha mágica, ele disse que realmente ele mereceu isso. E expulsando: saia daqui. Por sorte, a encontrou hoje. Usando seu poder,
Mais uma vez, de cura, ele drena o seu álcool e disse se estar acordada, como se sente. A mesma desperta e dá um tapa na cara do jovem Kim, dizendo que o que foi que você fez? Acabei de te salvar. E é assim que recebo um agradecimento? Me salvar? Primeiro eu acordo nesse lugar e logo depois você diz que me salvou. Eu não acredito em suas palavras. Está bem, acredite se quiser. Ela fala que ele é um idiota e ao mesmo tempo começa a chorar e vê uma câmera. Do lado de fora ele recebe uma ligação, dizendo se ele é o irmão Kini. Ah, é a irmã Liwan. Que se deve sua ligação? Ainda tem aquele produto que me deu da última vez? Quero comprar um grande lote, porém gostaria que me agregasse um efeito branqueado para melhorar a minha pele. Eu preciso ir para me preparar. Primeiro eu quero acrescentar 200 cópias, vou acrescentar 2 milhões em sua conta. Sem problemas, mas o custo dos meus medicamentos não é alto, então não posso receber esse dinheiro tão alto. Escutei meu primo dizer que você vai abrir uma clínica, vai precisar de muito dinheiro futuramente, já que o resto será patrocinado. Mesmo está feliz e agradece a Lin Yuan. O tempo passa e ela realmente está triste, perguntando se ele ainda não voltou. Está muito tarde e o julgou mal hoje. Ele deve estar com raiva. Mesmo chega em sua casa e ela fala por que chegou tão tarde. Ele disse que foi fazer algo. É como se não tivesse perguntado. A sua esposa disse que alguns colegas frequentemente começaram a fazer comentários na frente do chefe sobre o ocorrido com Lin Yuan. E o chefe já falou comigo várias vezes que quer que eu me demita. Se pedir demissão do trabalho, vai ficar tudo bem. Ficar bem? Se me demitirem, quem cuidará dessa família? E também não é fácil encontrar um novo emprego. Quero dizer, lembra o homem que eu curei no hospital? Aquele é o prefeito. Prefeito Liu? Depois que eu curei seu filho, agora ele me dará como agradecimento uma clínica. E também eu ganhei um dinheiro tratando doenças e salvando pessoas. Se quiser, pode me ajudar a dirigir com a clínica. Então não precisa se preocupar com essas coisas. E ela pensa que ele vai abrir uma clínica? Ele está o consolando, é isso mesmo? A clínica vai abrir logo logo. Pense nisso e me avise quando tiver a resposta. Ela pensa que até fica agradecida pelo seu conselho. Obviamente interpretou muito mal antes. Na verdade precisa se desculpá-lo. No dia seguinte alguém bate a porta da família Shu bem cedo. E ele aparece dizendo se ao encontrar alguém te faz lembrar coisas ruins, deve ser ela. Mao Qinli, colega de classe da Universidade de Qinli e Shu Qingyin. Melhor amiga de Shu Qingyin também. O que está fazendo? Deixe essa dama entrar. Eu realmente não sei como você tem uma esposa daquelas, hein? As flores realmente estão cercadas nesse pasto de vacas. Os sapos querendo comer carne de cisne. Eu não gosto que a Tan venha aqui. Ela fazia me sentir miserável quando estávamos na escola. Bem, ela disse, vamos logo. Está pronta para as compras. Enquanto dirigem, ela disse, para onde iremos hoje? Saberá quando chegarmos. Ao chegar, existe aqui um leilão de alto nível onde só pessoas de alta classe podem entrar. E também, essa é a torre mais alta da cidade. O motorista atrás também está conosco. Bem, o mais importante aqui é o leilão e as apostas das melhores pedras do mundo. Depois de serem abertas, as pedras duplicarão seu valor ou perderá seu dinheiro. Ela disse ao jovem Kim por que não compra uma pedra para a sua esposa. Se tiver algo que ela goste, talvez eu compre. O próximo item do leilão é uma pedra verde. Muitos oferecem 50 mil, 100 mil. E ele apenas fica olhando aquilo. Mas um detalhe o chamou a sua atenção. Será que existe uma pedra ali? Essa essência realmente soa com o poder do meu corpo. Aquele poder, 100 mil. Enquanto isso, o leilão continua. E ela disse para testar o Kim, dizendo para querer a pedra, para ver qual seria a reação dele. Se esse cara se atrever a mentir, mas ela pede calma. E quando ela observa, o Li já sumiu do mapa. Ele pega a pedra e disse quanto custa essa daqui. Mas a recepcionista fala que são apenas pedras pequenas, peças de materiais que foram eliminados, 100 em cada uma. São para que o pessoal compre e jogue fora. Bem, eu só tenho trocados nesse dinheiro, eu quero nela.
Agora corte uma peça. Não acredito que ele foi para a área de descartáveis. Esse cara é sem noção. Continua sendo o mesmo. É realmente vergonhoso você estar com ele. E por que ele disse que abriria uma clínica? Eu não posso acreditar que você gastou $100 para comprar esse lixo. Mas, impressionante. A pedra está verde. Está cheio de verde. E todos ficam impressionados observando o que é aquilo. Meu Deus, a pedra na verdade está muito verde. Essa é a melhor de todas. Ela estava na área de descarte. Que sorte! Eu vou comprar tudo isso. Eu peguei primeiro. Todos começam realmente a avançar em cima das pedras descartáveis. Ao receber o elogio dizendo, por que não vende essa pedra por 300 mil? Te darei mais um presente se você fizer isso. Me venda por 500 mil e eu também te darei um presente. Mas um homem levanta sua voz e fala, 5 milhões. Esse homem é Tan Lao, do Círculo de Jade de Yangsheng. Garoto, que tal 5 milhões por essa pedra? Sim, eu comprei isso como um presente, então pergunte para minha esposa. Olhe, é a primeira vez que vejo um produto tão magnífico, hein? Meu pai está realmente disposto a gastar muito dinheiro nele. Mas ela observa aquela pedra e disse, uma boa jade é melhor que fique com alguém que realmente a conheça. O tio Tan é o rei da jade em Yangsheng, o que me faz ficar honrada que ele fique com essa jade. Ah, King Yin ainda é muito boa em usar as palavras. Vou pedir ao departamento de finanças que te envie um cheque agora mesmo. Porém, amigo, poderia me ajudar a ver essa pedra que acabou de comprar? É uma pedra comum, nada especial. Kini, os artigos aqui do leilão foram todos selecionados. Por acaso está cego? E mais, como pode ser possível que o Sr. Tan esteja equivocado? Ora, jade na pedra ou não, temos que averiguar se você tem razão. É só sorte de quem veio apostar a primeira vez e encontrou uma jade. Se atreve a difamar a pedra de meu pai? Você é só um idiota, logo todos verão de verdade quem você realmente é. Embora tenha verde. Ah, é só uma pedra comum. É uma pena que tudo isso não tenha valor. Como é possível? Meu pai nunca se equivocou antes. Você tinha razão. Nossa Tanji ainda carece de uma linha de olhos de jade. Você pode tentar se estiver interessado? Sr. Tan Lao, não se apresse em responder. Pense nisso. Me dê a sua resposta quando nos encontrarmos da próxima vez. Pai, é sério que você fez isso? Não acredito. Adivinhe. Mesmo? Volta à sua casa com sua esposa. E ela disse que desde quando sabe apostar. Não é difícil. Aprender com os livros. Se quiser aprender, te ensino mais tarde. Mas ela fala que esteve enganando ele o tempo todo. Por que fingiu ser um idiota e o perdedor? E quando vai me levar a um passeio? No próximo sábado. Esse idiota não consegue entender que deve prestar mais atenção em mim. Será que estou realmente começando a gostar dele? Memórias do passado são entregues. Um jovem monge pensa: garoto, enquanto praticar este livro, certamente terá que se isolar durante 10 anos. Você precisa selar sua porta de fala durante esses 10 anos antes de poder desenvolver o seu reiki. Tudo está destinado em sua vida, garoto. O resto depende somente de você. Nos vemos de novo no futuro. Parece que de alguma forma esse monge tem uma ligação com o personagem principal. Vemos o real propósito do protagonista. E ele disse que realmente, de fato, nunca mentiu. É um idiota. Ela disse para esquecer, se não quiser falar. Mas por que aceitou casar com ele? Ele disse, se lembra do passado? Voltamos ao flashback. No passado, ele era um fracassado. Todo mundo o humilhava. Enquanto ela era uma garota muito decente, que o defendia a todo momento. Agora ela se lembrou do que realmente aconteceu. Por acaso, quando você veio me pedir para me casar com você depois da graduação, eu fiquei muito feliz. Embora eu sei que não sou mais do seu escudo. Ela disse então se ele o odeia. Como eu poderia me chatear com você? Apesar da família Shu não se compadecer de mim
e muito menos de você. Eu sempre te tratei como a minha esposa em meu coração. Mas o que é isso que ele está sentindo? Bastante courada. E o clima ficou bastante tenso no carro. Ele disse que sim, amanhã abrirá uma clínica, então espera que você vá. O quê? Eu pensei que estava brincando. Você vai abrir uma clínica de verdade? Tratar doenças e salvar a vida das pessoas não é tão simples como pensa. Eu só irei tratar de algumas doenças menores, como febre e resfriado, não se preocupe. Se alguma coisa acontecer, ninguém irá te ver na cadeia, hein? Mas ela pensa que esse idiota não pode ver que está preocupada com ele. No dia seguinte, em um evento, estão ali pessoas que já foram bastante mencionadas aqui. O evento nada mais, nada menos foi a clínica, que foi aberta naquele dia. Uma das invejosas disse que a família Chu tem um bom genro, não sabe quando Quinlin se tornou um médico. Mas ele disse que a clínica abriu de repente, então não se deixe enganar. Não tem com que se preocupar com isso, meu genro sempre manteve suas habilidades em segredo. Ouvi dizer que a família do prefeito Liu foi salva há pouco tempo e o prefeito Liu, como agradecimento, insistiu em dar a Quinlin uma clínica. Não há necessidade que sejam amáveis. Venham e bebam esse chá aqui. Acha que ficaram bem você sendo protegido pelo prefeito Liu? Você se atreve a abrir uma clínica e está realmente desesperado. Realmente, não estou desesperado por ter uma clínica. Então, não se esqueça, esse lugar também estará sendo vigiado pelo meu pessoal. Da última vez você me fez ficar muito mal, mas até se estar com o prefeito Liu. E antes que terminasse a sua frase, o prefeito o chama, dizendo que veio o felicitar pela sua inauguração. Todos ficam impressionados com isso. Realmente o prefeito Liu levou ele a sério. A última reunião foi para brindar porque Quinlin, inclusive, parabenizaram por sua boa relação com o prefeito. E ele disse, por favor, bem-vindos, entrem neste local. Ainda agora não estavam falando com frieza, então por que se calaram agora? Até ouvirem, do lado de fora, um pedido de ajuda. Salvem meu filho. O que está acontecendo lá fora? Um homem está implorando para que salve o seu filho. Mas ele disse, com licença, eu sou o médico daqui. O mesmo implora pelo seu pai. Enquanto a sogra do Kim disse que está muito doente, leve ao hospital. Sim, esse garoto está muito doente, talvez você não possa ajudá-lo. Parece que essa clínica vai fechar logo após a sua abertura. Realmente ele merece isso. Vamos ver como terminará Quinlin. Salve meu filho, por favor, eu te peço. Vou salvá-lo e você vai poder abraçá-lo novamente. Por tocar no seu pulso, ele usa seu poder sobrenatural, indo até as suas veias, localizando a anomalia que está no seu corpo, dizendo que o seu filho está envenenado, perguntando-se o que ele comeu. Isso é estranho. Eu realmente deixo ele com os vizinhos para tomarem conta dele enquanto eu trabalho. Mas eu estou bem, a comida que eu como é a mesma. É realmente um pai irresponsável por deixar seu próprio filho ao cuidado de vizinhos. Minha esposa morreu jovem e tenho que trabalhar para ter dinheiro para que meu filho possa estudar. O rosto do garoto está preto e arejado e os sintomas pareciam ser de envenenamento. Ouvi dizer que esse médico acabou de obter sua licença em medicina chinesa faz alguns dias e ele se atreveu a abrir uma clínica para realizar tratamentos. Esse médico é bastante de um mentiroso, hein? Acabou de obter uma licença em medicina chinesa? Por acaso abriu essa clínica para enganar as pessoas? Essa medicina chinesa é uma fraude. Fechem essa clínica maldita e levem esse garoto para o hospital. Enquanto os outros ficam rindo daquilo em silêncio. E a sua esposa o observa. E o pai, desesperado, disse: você poderia ter matado meu filho. A situação do menino é crítica. Agora e não podemos demorar mais. O mesmo começa a ter espasmos e ele disse para se afastar rápido. Concentrando suas agulhas, ele disse como os chineses estão dizendo que é a medicina chinesa é um engano. Não nega o poder da medicina ocidental, mas definitivamente não difamará as coisas herdadas dos seus ancestrais. Sim, a medicina chinesa provém dos seus antepassados, não importa o quão poderosa seja a medicina ocidental. Não pode destruir a nossa própria ambição. Hoje deixará vocês verem a arte da acupuntura e a medicina chinesa, como as pessoas voltam à vida. Lançando as suas agulhas em cada ponto vital do corpo do garoto, que expele todo aquele veneno. E enquanto seu pai chora e disse para perdoá-lo,
pelo que está fazendo. Mas tudo que o garoto quer é comer agora. Já está bem melhor, mas se ainda não estiver confortável, vá a um hospital para fazer os exames. Você é realmente um grande médico, muito obrigado. Enquanto todos observam aquilo, dizem se ele pode salvá-lo. Pensou que era um enganador, mas realmente é um verdadeiro doutor. Merda, esse desgraçado. Não posso acreditar que ele salvou o garoto. Conseguiu ainda ganhar mais reputação. Foi em vão fazer com que esse garoto bebesse de tantos pesticidas. Não seja impaciente. Deixe que ele desfrute de se salvar vidas um pouco. Então foi tudo combinado. Quin curou várias pessoas e está praticamente exausto. O dia acaba. Caminhando até a floresta, ele vê uma pessoa e dizendo que você está aqui para ver um médico? A mesma vem em direção a atacá-lo. E ele disse, espera, eu sou um médico desse lugar. Mas ela está bastante mal e cai no chão deteriorada. Terei que trabalhar horas extras essa noite, hein? Recolhendo essa pessoa que está muito ferida e colocando em uma maca. Ele liga para sua esposa dizendo que recebeu um paciente gravemente ferido, então não vai para casa essa noite. Passará aqui na clínica, então não precisa esperar. Mas ela fica com raiva. E disse que então pode viver aí no hospital pelo resto de sua vida. Ele pensa que como compensação vai comprar uns presentes para ela quando voltar. Ao ver um pingente na paciente, disse, o que é isso? MI-19? Agente número 19? Como um soldado veio aparecer aqui? Algumas pessoas em nosso departamento de inteligência militar se especializam em roubo de informações. Alguns se especializam em decifrar tecnologia de armas. Alguns guiam secretamente a opinião pública. E temos a divisão 19, os mais importantes. Essa é a famosa divisão 19. Até receberem uma ordem que a partir de hoje, um por um, serão eliminados. A mesma desperta daquele pesadelo, dizendo que não está morta. Ora, finalmente você acordou. Você me salvou? Se viesse 2 minutos depois, agora você estaria no céu. Entendo. A mesma tenta se levantar, mas está muito fraca. Ele disse, para onde você vai agora? Você está muito ruim. Não tenho casa e não sei aonde ir. Realmente me falta um ajudante aqui, pode ficar se quiser. Abrindo as cortinas, e ela disse, se ele tem certeza disso? Claro, te pagarei um bom salário mensal, 5.000 yuanes. O que acha? Você salvou a minha vida, e agora a minha vida te pertence. Se chegar a precisar, farei o que você quiser. Certo. Primeiro então você deve se recuperar das feridas. Até ouvir o grito de uma garota para que abra a porta, dizendo para que venha com ele. Ora, se não é a senhorita Tan. Veio me visitar mais cedo essa manhã? Está doente? Não estou doente. Não é momento para isso. Estou aqui para te convidar a participar do concurso de Jade em nome da Tanji. Concurso de Jade? Espera, onde está me levando? Cala a boca e vem comigo. Chegando ao local, apresentando ao seu pai novamente. Ora, Sr. Kim, estava te esperando com ânsias. Eu não tenho tido muito tempo para visitá-lo, sabe? Não importa agora, mas esse jogo de aposta de pedra será mais complicado dessa vez. Aposta? O Sr. Tan precisa de ajuda? Sr. Kim, eu vi sua força com os meus próprios olhos. Você será de muita ajuda. Esse concurso de Jade se divide em 2 partes, escolha de pedras e o corte, depois vem o leilão e o preço mais alto e o campeão do concurso. Esses 3 serão membros da sua equipe, selecionados a dedo. Por favor, me ajudem, meu pai gastou dinheiro para participar dessa competição. Se puderem conseguir os 3 primeiros postos, vocês terão uma boa recompensa. O Sr. Ki pode nos ajudar a ganhar o concurso. Estou disposto a te dar 10% adicional das joias de Tanji. Ela disse que se não fizer, não sabe que coisas poderia dizer à sua esposa. Então farei o meu melhor, né? Vamos ver. Jovem, é sério? Quer escolher essa pedra? Agora que estou aqui, também quero provar a minha própria sorte. Como o Sr. Kim é feliz, aqui tem 5.000 yuanes que nos restou. Pegue e vá se divertir. Não falaram que é milhões? Garoto, alguma vez você já viu tanto dinheiro? Agradeça por te darmos esses 5.000. Depois de tudo não conseguirá nada. Com as suas qualificações, não deveria escolher uma pedra. Ele observa aquele cartão. E ao mesmo tempo começa a procurar as pedras. Sentindo que essa pedra aqui
a que está mais escondida. Tem um segredo dentro dela e que vai descobrir. O que seria? Será que o Jovem Kim vai ficar mais uma vez cheio da grana? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!